vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia, aleluia. Mais uma vez vamos falar juntos. Eu estou aqui para receber, celebrar e repartir. São essas três realidades. Sempre que nos reunimos, seu coração tem que ter uma expectativa. Você tem que ter uma expectativa de receber. 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 Deus nos amou e Deus deu. Deus é dadivoso. Então, não existe nada que seja grande demais para o poder dele. Como nada é tão pequenino que o amor dele não seja maior. Então estamos aqui para receber. Então agora, pela fé, tome posse de tudo que ele tem e celebre. Celebre o nome dele e saia para viver a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Vamos dizer ao Senhor nessa manhã: és bem-vindo aqui, Senhor, glorioso Salvador. És bem-vindo aqui, Senhor, glorioso. Diga de coração: és bem-vindo aqui, Senhor, glorioso Salvador. És bem-vindo aqui, Senhor, glorioso Salvador. Aleluia. Vamos celebrar ao Senhor com tudo que temos, porque Ele é digno, amém? Aleluia. Nos reunimos aqui para adorar.
Aleluia. Quero que você tome a sua Bíblia nessa hora. Estamos vivendo o ano da restituição. E algo que temos orado é para que cada irmão tenha, com alegria, a restituição de ter o prazer na palavra do Senhor. Sempre que você vier para as reuniões, é bom você sempre trazer a sua Bíblia. Mas procure, lá na livraria, na Seara tem um caderno. Procure aquele caderno, traga uma caneta, porque você pode escrever. É verdade que as nossas reuniões são gravadas em vídeo, e no término, quando eu terminar aqui, quando estiver falando amém, lá na tenda da bênção, o DVD já está pronto. Mas se você puder escrever, faça o hábito agora sempre, porque dessa maneira você grava, ouve e pode voltar novamente. Então levante bem alto essa Bíblia. E vamos fazer essa declaração juntos, falando: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, no nome de Jesus. Amém. Pai, declaramos, ó Pai, o poder transformador da Tua palavra. Senhor, ela é um martelo que esmiuça a penha. Senhor, ela é a água que descedenta, Pai, a nossa sede. Senhor, ela é viva, Senhor. Ela tem um nome, Jesus. Senhor, que nesta manhã Tu fales ao nosso coração, Senhor, vivificando, ó Pai, áreas que estão mortas em nossa caminhada. Senhor, que no ano da restituição, Senhor, seja pleno para todos os irmãos, que nenhum membro de Lagoinha, Pai, possa ficar fora, Pai, de viver, ó Pai, a alegria da restituição plena e completa. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nesta manhã, fale aos nossos corações, dá-nos, ó Pai, graça, entendimento, conceda ao pregador sabedoria, mas acima de tudo a Tua unção, para que ele cumpra o Teu propósito, ó Pai, que a Tua palavra continue nos edificando, consolando, exortando e, acima de tudo, produzindo, ó Pai, o caminho da salvação e da reconciliação, em Teu nome. Amém. Vamos assentar, fale com seu irmão, meu irmão. Deus vai falar comigo agora. Por favor, não me atrapalhe, não levante até o final da reunião. Amém? Ano da restituição, vamos falar? Ano da restituição. Mas não espere chegar o 31 de dezembro de 2014 para você obter toda a restituição como se fosse o único pacotão caindo sobre você. Não, cada dia Deus tem algo para nos restituir. E hoje eu quero falar sobre uma restituição que deve ser plena em nossas vidas. Está escrito aqui no Salmo 51, versículo 6, Salmo 51, o verso de número 12, Salmo 51, verso 12. Ao momento quando Davi havia perdido a alegria de viver, estava sendo consumido pelo remorso, pela culpa, e a oração dele foi apenas uma, dizendo assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Restitui-me a alegria, restitui-me o prazer, restitui-me o gozo da salvação. Sabe, é tão tremendo quando você percebe quando um casamento está doente. Quando o marido muitas vezes não tem prazer em voltar para casa.
Por que que os bares ficam cheios? Por que que muitas vezes quando o pessoal que não é crente ainda termina o trabalho, ao invés de voltar para casa, eles sempre vão para os bares, vão beber, eles estão ali porque não querem voltar para casa. Porque parece que a casa não é prazerosa para ele. Ele prefere muitas vezes ficar com os amigos do que com a esposa e com os filhos. Por quê? Porque a alegria na família para ele terminou. A alegria da salvação, se você perdê-la, o culto é enfadonho, vir para a igreja é enfadonho, entregar os dízimos é uma coisa assim, tão terrível, mas quando o seu coração está vivendo alegria, esta alegria da salvação, ela extravasa, não apenas em palavras, mas nos seus atos, toda a sua vida. Você quando fala, só de ouvir a palavra assim, Jesus, há um brilho, ou seja, quando você o adora, aquilo é tão intenso. Quando você toma a Bíblia, não é alguma coisa que te faz dormir, não. Você tem prazer de ler, de ler, de ler, de ler, esse prazer. Mas agora, nós precisamos algo. Como reter a restituição dessa alegria da salvação? Vem através de algo que nós não gostamos muito dessa palavra. É a palavra perseverança. Vamos falar? Perseverança. Outra vez? Perseverança. Grave essa palavra, qual é? Perseverança. Perseverança é a nossa condição de estarmos seguros em Cristo Jesus até que Ele volte. Perseverança é isso. É estarmos seguros da nossa condição, de estarmos seguros em Cristo Jesus até que Ele volte. Não apenas os domingos. No domingo eu persevero, no domingo eu vou na igreja, no domingo eu leio a Bíblia, no domingo eu oro, no domingo, mas na segunda é diferente. Perseverança é algo tão constante, sabe? Perseverança é a nossa condição de estarmos seguros em Cristo Jesus até que Ele volte, ou até que eu tenho o privilégio de ir ao encontro dEle. Perseverante. Agora, Deus, Ele não mudará jamais as suas promessas para nós. A Bíblia é um livro de promessas. Deus, Ele não muda. Deus não muda as suas promessas. Pelo contrário, quando você lê em 1 Reis, capítulo 8, o verso de número 56. Querido irmão, você que já é mais antigo na fé, olhe para o irmãozinho que está aí ao seu lado. Se ele está procurando 1 Reis no Novo Testamento, você sabe, não é para criticá-lo, é porque ele é novo na fé e ele não tem toda a destreza que você tem de rapidamente abrir as Escrituras. 1 Reis, capítulo 8, o verso de número 56, há uma promessa, como o Senhor diz aqui: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo segundo tudo que prometera. Nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Esta promessa aqui é para mim, é para você. Está escrito: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Sabe, a Bíblia é esse livro aqui de tantas promessas. E perseverar é a nossa condição de estarmos seguros em Cristo Jesus até que Ele volte. E Ele não muda suas promessas. Aqui diz, segundo tudo que prometer, nem uma só palavra falhou. Nenhuma só promessa dEle falhou de todas as suas boas promessas. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, Deus nunca falha. As promessas Ele cumpre. E em Ezequiel capítulo 12, o verso de número 25, o mesmo texto, o mesmo princípio é repetido. Ezequiel capítulo 12, verso 25. Muitas vezes você diz assim, mas parece que as promessas dele estão demorando. Deus não retarda as suas promessas.
ainda que o tempo dele é diferente do nosso tempo. Não adianta você querer ser avô hoje, se seu filho tem apenas 8 anos de idade. Ou seja, tem um tempo de maturação. As promessas do Senhor, todas elas têm o sim, o amém, mas elas têm algo também que é o tempo do Senhor. Por isso diz assim, porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, e não será o quê? Retardada. Ou seja, diz assim, porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, e não será retardada. Agora, Jesus, ele faz como que fosse assim, juntasse tudo isso em um único versículo. Mateus capítulo 5, o verso de número 18. Mateus capítulo 5, o verso de número 18, o Senhor diz assim, Mateus 5, o verso de número 18, ele diz, porque em verdade vos digo, até que o céu passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra também na minha vida. Até que tudo se cumpre aqui na Igreja da Lagoinha. Até que tudo se cumpre. Todas as palavras do Senhor têm o sim, o amém. A questão aqui não é se eu sou capaz de negar a Cristo. Algo que você tem que guardar no seu coração é a letra B, filho. Cadê o moço que estava aí, que não está atrás aí? Ache ele. Diz assim, a questão aqui não é se eu sou capaz de negar a Cristo. É diferente. A questão é se Deus é capaz de me guardar através da tribulação. Porque muitas pessoas, quando experimentam um tempo chamado de tribulação, ou um tempo de provas, é muito fácil perseverar quando tudo está assim, cheio de abundância, cheio disso. Mas perseverar, como você vê o livro de Jó, e Jó é um livro que do começo até o fim, parece que é somente provas e provas, tribulações e tribulações. Jó podia não entender absolutamente nada, mas tudo na vida é como termina que se conta. Quando você lê a vida de Jó, quando você vê a perseverança dele até o final, como que tudo veio em dobro, até a quantidade de filhos, todos vieram em dobro, tudo veio. Sabe, em 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 11 e até o verso 13. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 11 e 12. Você tem que ter a sua mão sobre a sua Bíblia. Diz assim, fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez o quê? Nos negará. Deus, Ele o que é? Fiel. Diz o verso 13, se somos infiéis, Ele permanece o quê? Fiel. Pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Pode parecer tão estranho isso. Quando é que começa a nossa vida cristã? Quando é que começa? No momento quando você diz, abre o coração e diz, Jesus, entra na minha vida. Significa o quê? Ele vai entrar. O que é a salvação? Salvação é aquilo que Jesus conquistou ali na cruz. Quando você foi batizado, quantos foram batizados aqui? Lembra o dia que você foi batizado? Quando a água te cobriu, você foi batizado por quê? Você se identificou com Jesus, na morte de Jesus. Quando Jesus morreu, você creu que você estava morrendo nele. Quando ele foi sepultado, você foi sepultado com ele. Quando ele ressuscitou, você foi ressuscitado com ele. Todo o simbolismo do batismo repousa exatamente na nossa identificação com ele, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Por isso diz aqui, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Mas você não vai viver com ele, querido, depois que eu for para o céu, lá no céu.
Querido, as primeiras, você nem vai ter lembrança que esteve aqui na igreja da Lagoinha. Eu acho que você não vai ter nem lembrança como era esse templo. Você não vai ter nem lembrança como era a sua roupa, porque as primeiras coisas vão passar. É uma realidade tão diferente. A borboleta não tem saudade nenhuma daquele tempo que ela era lagarta. Ou seja, nós vamos estar vivendo uma realidade plena, absoluta, completa mesmo. Mas aqui a palavra diz, fiel a esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele o quê? Reinaremos. Saiu o capítulo 1? É capítulo 2, gente. Me ajude aí, eu que mandei errado para o menino, ele está desculpado agora. É capítulo 2. Ajuda o pastor, meu filho. Então vamos ler aí, que você ficou lendo aqui no primeiro capítulo e não achou, né? 2 Timóteo 2, então vamos ler juntos, 11, vamos falar juntos. Fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Sim, a nossa confiança não está em nossa capacidade de fazermos obras que nos mantêm salvos. Não é isso. O que nos mantém salvos é exatamente o que? A nossa perseverança, a nossa capacidade de estarmos ali vivendo com Ele. A nossa confiança é que Deus não nos enganará de maneira alguma. Deus nunca vai nos enganar. Algo que você lê aqui em Números, capítulo 23, o verso 19. Números 23, o verso de número 19. Números 23, o verso de número 19. Deus é diferente do irmão que está ao seu lado. Fale para o seu irmão, meu irmão, Deus é diferente de você, porque você é homem. É o que está escrito aqui. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. A nossa confiança é que Deus nunca vai nos enganar. Quantos aqui já foram enganados por alguém? Levante a mão. Seja verdadeiro, hein? Se você é gente, você já foi enganado. E diz aqui a palavra, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrependeu nunca de ter amado você. Deus nunca se arrependeu de ter criado você. Não. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Nós precisamos apenas de manter a fé que temos nele. Nós não vamos permitir que ele opere a sua vontade em nós. 1 Tessalonicenses 2:13. Queria que não conversassem lá atrás, está havendo confusão, fique aí, atento. 1 Tessalonicenses 2:13. Vamos ler o que está escrito? 1 Tessalonicenses 2:13. Quem achou, diga amém. Nós precisamos apenas de manter a fé que temos nele. Precisamos permitir que ele opere a sua vontade em nossa vida. Olha o verso 13 o que diz. Ora, razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste, não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em todos os que credes. Nessa questão de vivermos o resgate da alegria de ser crente, essa alegria de vivermos a nossa fé, podemos saber que nós temos a vida eterna, perseverarmos nisso. Uma das coisas que o inimigo mais procura é fazer você duvidar da sua salvação.
duvidar que você é salvo, duvidar do próprio testemunho que o Espírito traz em seu coração. 1 João capítulo 5, olha o versículo 13. 1 João capítulo 5, o verso 13. Perseverar. Perseverar é você manter firme, tomando posse dessas verdades e firmado na palavra. Diz assim, 1 João 5, 13, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em um nome do Filho de Deus. Perseverar, essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes o quê? A vida eterna, a vós outros que credes em um nome do Filho de Deus. Mas para isso, para você viver essa realidade, seja sempre cheio do Espírito Santo, para que você desfrute do que está escrito. Na mesma página, 1 João 4, verso 13. 1 João 4, verso 13. Quem achou, diga, eu achei. Olha o que está escrito. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o quê? O seu Espírito. Restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação, Senhor. Você se lembra quando Jesus foi batizado? Diz a palavra que o Espírito Santo veio e pousou sobre ele, em forma de uma pomba. Veio como uma pomba, repousou sobre ele. Todo o ministério do Senhor foi feito cheio do Espírito Santo. Mas repousou sobre ele porque ele era o quê? O Cordeiro de Deus. Quando João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Espírito Santo veio e repousou sobre ele. Todas as vezes que deixamos de ter atitude de cordeiro, a pomba vai. Por isso a palavra diz, não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito, porque o Espírito do Senhor é tão suave. Ou seja, ele vai. Sabe quando você entristece o Espírito? Toda vez que você peca, você entristece o Espírito. Todas as vezes que você peca, você entristece o Espírito. Toda vez que você tem uma atitude carnal, você entristece o Espírito. A palavra diz, andai em Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então viver, ser cheio do Espírito Santo, não é apenas só naquela hora de sapatinho de fogo, é em todos os momentos. Ou seja, você tem que ser cheio e continuamente cheio do Espírito Santo. Ou seja, esse ano anda a restituição, e a alegria da salvação, essa alegria da vitória, essa alegria de você ter prazer em Deus, dele ser realmente essa fonte. E a palavra diz, nisto conhecemos que permanecemos nele. Permanecer é perseverar. Por quê? Ele em nós, porque nos deu o quê? O Espírito. Compreenda, querida, a letra é que Deus é por nós e nos ajuda. Deus é por nós e nos ajuda. Olha para o seu irmão e diga, meu irmão, Deus é por nós e nos ajuda. Querido, para você perseverar, nenhum poder externo pode nos separar de Deus. Quando você vive essa realidade, proclamando o que está escrito em Romanos 8, 31 a 39. Romanos, capítulo 8, verso 31 a 39. Sabe, perseverar. Muitas vezes você olha para um lado e pode estar achando assim bem, parece que o Senhor me abandonou, não deixou, não chegou, isso e aquilo. Mas perseverar é você crer exatamente que Ele vai cumprir tudo que prometeu aqui. E aqui existe um catálogo de situações que aparentemente nos parecem ser assim, tão adversas, mas quando nós guardamos no coração essa verdade, nenhum poder externo, nada pode nos separar de Deus. Esse texto vale a pena a gente ficar em pé e ler juntos. Vamos ficar em pé e ler juntos. Vamos ler juntos, verso 31 até o 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Pode dar um brado de vitória. Aleluia! Persevere, meu irmão. A restituição vem, não para você ficar com ela 10 minutinhos. É até o dia que você for para a glória. Vamos assentar, queridos. Uma das coisas para você perseverar. Você diz assim: pastor, ore por mim, pastor, ore por mim. Eu posso orar por você. Pastor de plantão pode orar por você todo dia? Pode. Mas eu quero que você entenda, querido, que Jesus Cristo, Ele, quantos que creem que o Pai sempre ouve a Jesus? Levante a mão. Você crê que a oração de Jesus é poderosa? Eu creio. Olha o que está escrito em Hebreus 7, 25. Hebreus capítulo 7, o verso de número 25. Meu irmão, para você perseverar, Ele está torcendo, mais que torcendo. Ele está intercedendo para que você persevere. Você já viu que circunstâncias, seja lá que for, querido. Sabe o que conta? É aquilo que Deus diz. Hebreus 7, 25 assim. Por isso também, falando de Jesus, também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que Jesus está fazendo também agora? O que Ele está fazendo? Vivendo sempre o quê? Para interceder por eles. Quem está aqui no meio desse eles aqui? Mas levante a mão bem alta. Você está aqui. Diz aqui: por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus Cristo ora por você, meu irmão. Você ora, Ele está orando. O ano da restituição não é para você viver um momento, é para você experimentar hoje, a cada circunstância que talvez você venha passar, onde você está se me rateando em perseverar, onde parece que mas Jesus está intercedendo por você. Nunca se esqueça disso. Você pode esquecer de tudo, mas nunca se esqueça que Ele está vivendo sempre. Ele não dorme, eu durmo. Às 24 horas da nossa compreensão, Ele está intercedendo sempre. Sempre. Esse ano, filho, é um ano para você viver algo que você nunca viveu. Mas não é para você começar a viver o dia 31 de dezembro desse ano, não. É para você viver hoje, dia 12 de janeiro. Entenda essa compreensão. Quando você lê em João capítulo 11,
o verso de número 42. Há um testemunho aqui que toda oração que Jesus faz, o Pai ouve. Toda. Toda. E Jesus fala assim, João 11, o verso 42, ele diz assim: aliás, eu sabia que sempre me ouves. Quando Jesus falou lá para ressuscitar Lázaro, ele falou para o povo ouvir. Aquela oração que ele fez ali, foi para aquela multidão que está lá vendo aquele espetáculo todo, ouvir. Mas Jesus sabia, ele disse, aliás, eu sabia que sempre me ouves, sempre. Para você estar perseverando, meu irmão, não olhar para trás, caminhar, Deus sempre ouve Jesus. Quando você lê em Romanos 8, verso 26, o Espírito Santo que está habitando em você. Por isso que quando você ora em línguas, e você precisa orar em línguas, irmão. A orar em língua é orar em espírito. Orar em espírito não é orar de olhos fechados, não. Tem igreja que fala assim, vamos orar em espírito, aí todo mundo fecha o olho. Não, orar de olho fechado é outra coisa. Orar em espírito é esta oração do próprio Espírito Santo em você. Diz aqui a palavra assim, Romanos, capítulo de número 8, o verso de número 26, diz assim: também o Espírito semelhante nos assiste em nosso o quê? Em nosso o quê? Diga para o seu irmão, meu irmão, quando eu sou fraco, quando eu estou quase entregando os pontos, deixando de perseverar, eu preciso lembrar que o Espírito Santo me assiste em minha fraqueza. Está escrito também, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Por você, meu irmão. O ano da restituição é o ano de você perseverar, querido, sabendo da intercessão do Espírito Santo por você. Ele intercede. Ah, pastor, mas eu sou tão tentado, pastor. Querido, nem Jesus ficou livre de tentação. Sabe quem não é tentado? Quem morre. O dia que você estiver dentro do caixão, as tentações acabaram. Aqui mesmo, dentro da reunião, tem gente que está sendo tentado. Até tentado ir embora. Mas olha o que está escrito em Romanos 14, 4. Romanos capítulo 14, versículo 4. Você precisa, meu irmão, o ano da restituição começa com a perseverança, essa restituição da alegria de ser crente. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor, o que é? Poderoso para o sustentar. Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Ande um pouquinho para frente. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. 1 Coríntios, capítulo 10, o verso de número 13. Não há uma tentação que você possa dizer assim, ela foi mais forte do que eu. Não existe uma tentação que venha sobre você, que você possa dizer assim, essa tentação foi mais forte do que eu. Olha o que está escrito, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o quê? Livramento, de sorte que a possais suportar.
Se você crê nessa verdade, dê um brado de vitória ao Senhor. Você pode perseverar, meu irmão. Pode, a palavra diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A nossa confiança está em Deus e não em nós próprios. Muitas vezes nós achamos, minha força, eu é por mim mesmo. Tem gente que quando dá o testemunho, o testemunho todo é para ele. Glória para mim, glória para mim, glória para mim. Mas sabe, querido, algo você tem que deixar. Essa proclamação, a sua confiança está em Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 1, o verso de número 12. Diz assim, 2 Timóteo 1, 12. Ele diz: por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Seu depósito, querido, seu tesouro qual é? É a sua salvação, é a sua comunhão com Ele, é a alegria de ser crente. Essa alegria, sabe, essa alegria. Para você perseverar, querido, não é tanto só a força do seu braço. Tudo que Satanás quer é que esse ano seja para você um ano que você simplesmente sobreviva, não viva, não persevere, não chegue. Por isso diz aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás, vá avante. Quando Ló e a sua família saíram lá de Sodoma e Gomorra, a ordem foi uma só: não olhe para trás não. A mulher dele olhou para trás e o que aconteceu? Virou uma estátua de sal. A única mulher que Jesus falou para a gente lembrar dela. Diz: se lembrar da mulher de Ló. Por quê? Porque ela não perseverou. Ela não perseverou. Esse ano é um ano para você perseverar. E você chegar dia 31 de dezembro, cheio da vida, dizendo: eu combati o bom combate cada dia. Eu completei a carreira, cheguei até aqui, mas eu guardei a fé, eu perseverei. Eu não joguei a toalha no ringue, eu fui até o final. Porque, querido, Deus é poderoso para nos guardar. Os 2 últimos versículos aqui, antes do Apocalipse, abra comigo, antes do Apocalipse tem Judas. Esse Judas aqui não tem nada a ver com Judas Iscariotes não, viu, querido? Judas aqui era um nome tão comum. Diz aqui a palavra, ele escreve, e é Deus falando. Judas, só tem um capítulo, é o verso 24 e o verso 25. Dizem assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Aquele que é poderoso, ninguém é mais poderoso do que Ele. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação. Ele quer apresentar você com exultação. Quando Ele olha, diz a palavra, hoje nós cantamos que o Senhor haveria de ver o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Sabe, quando Ele vê você, meu irmão, vivendo a vida cristã, apaixonado por Jesus, sabe? Quando Satanás vem, o prazer de Deus é falar igual falou para o diabo, mostrando Jó: viste meu servo Jó? Viste meu servo Jó? Viste meu servo Jó? É Ele olhar para cada membro de Lagoinha e falar: viste os membros da Lagoinha? Perseverando. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços
e vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Sabe o que é mácula? É mancha. É aquela área nebulosa da vida. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, ele diz assim, e agora? Fale comigo, e agora? Outra vez, e agora? Nós vivemos no agora, queridos. Aquele dia quando estaremos lá com Ele para sempre, não é o agora nosso. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras. Mas é agora, é onde você vive, a sua família, a sua casa, seu trabalho, suas finanças, seus sonhos, e agora, e por todos os séculos. Amém. Para isso você precisa ter o coração cheio de algo que é chamado confiança. Sabe, a perseverança vem, mas para ela você precisa ter a confiança. Nós estamos vivendo dias e há tantos perigos de sermos desviados. Mas Jesus já nos advertiu sobre isso. Em Mateus 24, ele traz uma página dos dias que nós estamos vivendo. Mateus 24, do versículo 3 até o versículo 14. Esses tempos são hoje. Estamos vivendo esse tempo. Diz assim, Mateus 24, verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá de tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, não é de todos, de quase todos. Aquele, porém, que perseverar, fale comigo, perseverar. É o que nós estamos falando, perseverança. Aquele que, porém, perseverar até o fim, será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Essa semana eu estava mostrando para a Ângela. É só você entrar na internet. Está vendo lá 4 cristãos. Que foram mortos, decapitados. E depois aqueles que os mataram. Ficaram jogando futebol com a cabeça deles. Qual foi o crime? Serem cristãos. Você vai entrar na internet e ver, colocar um jovem decapitado no Egito. Um dos moços assim, tão lindos que eu já vi. Lindo.
Ele é colocado ali, e tudo filmado para depois zombarem. Vão cortando o pescoço dele, decapitando. Mas o semblante dele, quando você olha o rosto dele, não há um momento daquele setor da morte. Nem seu rosto mudou. Parecia não, para mim era a realidade. Ele contemplando o Senhor, vendo o Senhor. Moço bonito. Pelas roupas você o vê. E o único crime dele foi um só: ser crente em Jesus. Nós vivemos em um país com tanta liberdade. Tantos de nossos irmãos não desfrutam dessa liberdade que temos. Por isso que muitas vezes os crentes hoje estão vivendo um evangelho que não é evangelho. Esse evangelho que você vê o testemunho é só assim: eu não tinha emprego, agora eu tenho. Antes eu era empregado, eu sou patrão. Antes eu não tinha casa, agora eu tenho um prédio de apartamento. Isso não é evangelho, meus irmãos. Isso é por engano. Onde as pessoas vão para as igrejas, não por causa de Jesus, achando que o mundo é apenas isso. Jesus quiser te dar apartamento, pode dar. Pode fazer o que Ele quiser, Ele pode. Mas quando você vê o testemunho, tem nada a ver. E nós falamos aqui do Ange, o líder da Igreja Universal, ensina as mulheres a fazerem aborto. E com os dízimos e ofertas colocados lá naquele altar, é propagado esse ensino. Que as mulheres devem matar os seus filhos dentro do seu ventre. Isso é engano. A questão de nós perseverarmos na fé. Vivermos o Evangelho, essa alegria da salvação que é. Para isso você precisa guardar seu coração, meu irmão. Guarde o seu coração. Aí você não vai ser desviado. Quando você guarda o seu coração. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Hebreus, capítulo 3, verso 12. Coração perverso. Guarde o seu coração. Está escrito assim: entende, irmãos, cuidado. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Perseverar com a simplicidade da fé. Um coração endurecido, irmãos, um coração não chega. Para nós perseverarmos, o Senhor está falando, tenha cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Creia. Creia que você pode viver a alegria da salvação. Creia que estamos vivendo esse tempo que Deus tem preparado, para que você não seja afastado do Deus vivo. Pelo contrário, olha o verso 13. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Em Provérbios, capítulo 4, o verso de número 23, fala exatamente sobre o coração. Aqui, dentro, seu coração, sua própria vida, a fonte. Tenha isso. Nesse tempo, irmãos, que estamos vivendo, tempo que Deus quer restituir tudo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda seu coração, meu irmão. Tenha o seu coração sensível. Tenha seu coração sensível, mas tão sensível. Sabe assim, tem esse coração bonito, sabe? Dessa maneira. E você precisa para isso continuar o quê? Firme na fé. Sabe, continue firme, perseverando firme. Quando você lê Colossenses capítulo 1, o verso 21 até o 23, fala exatamente sobre não apenas o desafio,
mas a necessidade de todos nós continuarmos o quê? Firmes na fé. Colossenses, capítulo 1, verso 21 a 23. Vamos ficar em pé, mas não é para ninguém sair. É só para você ler a palavra agora. Que nada possa te afastar, meu irmão. Nada possa te afastar. Nada. Colossenses 1, verso 21 diz: e a vós outros também que outrora, fale comigo, outrora antes de você converter, e a vós outros também que outrora, eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, fale comigo, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Verso 23. Se é, fale comigo, se é que permaneceis na fé. Se é que permaneceis na fé. Se você estiver, meu irmão, alicerçado na fé, você vai viver isso. Se você sai debaixo da nuvem, aí é confusão. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. O evangelho que você ouviu é o evangelho de Jesus. É o evangelho do reino. Não é o evangelho de água com açúcar, não. É o evangelho de compromisso. É o evangelho de entrega. Ah, mas pastor, se eu for viver assim, será que eu não vou poder torcer nem para o Atlético? Você pode torcer até para o América, querido, não tem problema nenhum. Não é isso, entenda o que está falando aqui. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei o quê? Ministro. Agora você não pode de forma alguma ficar com uma coisa, um sentimento de orgulho. Não é para você estufar o peito, pelo contrário. Quando você lê em 1 Coríntios 10, o versículo de número 12. 1 Coríntios 10, 12. O ano da restituição. É um ano dessa entrega, meu. É um ano que você vai experimentar o que você nunca experimentou. De você ver o que você nunca viu. De você ouvir o que você talvez nunca tenha ouvido. De você viver essa alegria. Mas não deixe o orgulho. Nunca olhe de cima para baixo. Olhe sempre de baixo para cima. Diz assim o versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Nunca escreva um livro assim, como aprender a ser humilde comigo em 10 lições. A única pessoa que pôde dizer isto foi Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque Jesus nunca precisou se arrepender de nada. Nunca. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Dependa dele cada dia. Não desligue. Não desligue. Não desligue. Nós vamos tomar cuidado para não sermos levados pela correnteza. Igual está escrito em Hebreus 2, o verso 1. Hebreus 2, verso 1. Diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Essas que eu estou falando para os irmãos.
Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Para que dela jamais nos desviemos. Jamais. 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 Eu quero parar agora, mas nós vamos continuar até 31 de dezembro. Cada dia, resgatando algo que é a vontade do Pai. E o último texto que eu quero deixar com os irmãos, Hebreus 6. Hebreus 6, versos 11 e 12. Diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até ao fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim. Até o fim. A mesma diligência para a plena certeza da esperança. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Põe sua Bíblia no banco. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Nós vamos cantar a mesma música que estamos cantando. Que essa música entre dentro do seu coração. O tempo da restituição começa com algo chamado perseverança. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim. Persevere, meu irmão. Persevere. Seu casamento está ruim, mas esse é o ano do milagre, da restituição. Estou desempregado, pastor. Persevere. Por que você está desempregado? Se você trabalha só para ganhar dinheiro, querido, está fora. Você trabalha ali, é para estender o reino de Deus ali. Não é que você vai pegar a Bíblia e ficar pregando assim, não. Mas a sua vida, seu testemunho. Só das pessoas olharem para você no seu trabalho, na hora de chegar, só de entrar no seu local de trabalho, todo mundo vai dizer: olha, chegou. José, ele estava no fundo de um cárcere. Imagine o banheiro daquela época, a comida daquela época. Hoje os presos ainda têm marmitex, naquela época não tinha nada disso. Mas ele estava ali, mas ele não era prisioneiro. A vida dele estava nas mãos de Deus. O Senhor disse: aquele que é fiel, que persevera no pouco, sobre o muito eu colocarei. Você vai ver sua família, você vai ver seus filhos, você vai ver seus netos. Se chegar o pouco para você, pegue ele. Você está desempregado e o único trabalho que tem é ser vigia de prédio, pegue. Daqui a pouco aquele prédio todo está aos pés do Senhor. Nós não trabalhamos não é para ganhar dinheiro, não. Nós vivemos depois que temos Jesus, vivemos. É Ele. Se vivemos, é para Ele. É isso. E quando você vive intensamente para Ele, você só vai subindo de glória em glória. Espere e veja esse milagre. Vê se tem alguém sem dar a mão, levante a mão dele, bem alto. Vamos dar as mãos pelos corredores. Sabe, nós somos crentes.
Talvez o único dia que você tem para vir na igreja é hoje. Então aproveite tudo, querido. Lambe o prato, sabe assim? Quando a gente come uma comida gostosa, vá até o final. Lambe, dê aquele gostinho final. Chegue. Desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação eu caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Jesus,
Coloque suas duas mãos sobre seu coração. Feche os seus olhos. A palavra diz, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, até o fim. Essa manhã nós declaramos, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você, querido, é tão amado de Deus. Diz que o Senhor haveria de ver o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria através de você. Davi perdeu a alegria. Ele tinha o trono, ele tinha a coroa, ele tinha o cetro, ele tinha palácios, ele tinha tesouros. Mas ele diz, nada disso é mais importante para mim do que a alegria da tua salvação, Senhor. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta se vier a perder a sua alma aqui? Quando Jesus é a nossa vida, cada dia com Ele, queremos viver assim. E quando buscamos em primeiro lugar, não vamos ficar, pelo contrário. Ele diz que tudo mais vem como acréscimo do Senhor. Ou Ele é o primeiro, ou Ele nunca será o segundo na nossa vida. Os sonhos que Ele tem para você vão muito além de tudo que você possa imaginar ou pensar. Só Ele sabe o quanto Ele tem preparado para a sua vida. E no livro dele, no Salmo 139, diz que todos os seus dias foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Quando nenhum deles existia ainda. Antes até que você nascesse, você já existia na mente de Deus. Ele escreveu no livro tudo o que Ele preparou para você. Seja perseverante, irmão. Seja cada vez mais e mais apaixonado por Ele. O amor dEle nos constrange. Nossa fé não é uma religião. Nossa fé não é uma doutrina. Tem tanta gente brigando por doutrina. Ao dia de guardar é sábado, ao dia é domingo. É isto, é aquilo outro. Tanta doutrina. E perde o essencial, que é o Senhor. Vive. Se vivemos, para Ele vivemos. Se morremos, para Ele morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Esse é o ano da restituição. É o ano de você viver intensamente o seu primeiro amor. E quando você vive amando o Senhor, diz que Ele vai cuidar de tudo em sua volta. Você vai ver as coisas acontecendo de uma forma tão extraordinária. Tudo acontecendo de uma forma milagrosa. E você vai dizer, foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que deu. Foi o Senhor que operou. Ore comigo dizendo, Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Torna a dar-me a alegria da Tua salvação. Perdoa-me, Senhor, porque eu perdi o foco. Olhei para as coisas, olhei para os homens e não olhei para o Senhor. Nesta hora, eu contemplo os cravos e vejo quanto o Senhor me ama. Mais uma vez, eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ti. Toma a Tua cruz e vou seguir-te, sem olhar para trás, sabendo que o melhor do Senhor ainda está por vir.
tudo que eu já experimentei é tão pouco diante de tudo o que o Senhor tem para mim. E que neste ano, que é o ano da restituição, esta alegria me domine e que eu jamais perca essa doce comunhão. E agora, Deus, eu me identifico com todos que estão neste santuário, que precisam da salvação. E eu oro como se fosse Ele orando, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, eu preciso da salvação, mas eu tenho ouvido que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Então eu abro o meu coração e eu te peço, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia dei contigo, mas me desviei, agora eu volto, porque eu quero viver a alegria da tua salvação. Continue com seus olhos fechados. Só o Espírito Santo olhando e andando em nosso meio. E eu quero fazer uma oração sozinho agora. Você não vai repetir essa oração. Eu quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo assim: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e orou dizendo: Jesus, eu volto para os teus caminhos. Por você eu quero orar, para que eu ore, enquanto todos estão com os olhos fechados. Eu peço que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero este sinal para orar por você. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que o toma como seu Senhor e Salvador, ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele, levante bem alta a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida e orar por você. Eu estou vendo essas mãos erguidas, sem constrangimento algum. Pode levantar a sua mão, isso. Pode abrir todos os olhos, todos assentem agora. Faça assim. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, começando com esse moço de blusa xadrez, venham até aqui à frente. Todos os que levantaram as suas mãos, deixe seus lugares e venha. Cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está aí ao seu lado, pergunte para ele como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de Deus. Esta é a hora de Deus. Deixe seu lugar e venha. Você que estava desviado, é a hora do retorno. Você que não tem a certeza da sua salvação, esta é a hora de Deus para a sua vida. Seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, não importa. Esta é a hora de Deus para você. Aqueles que estão em suas casas agora, você que nos acompanhou até agora, esse é o momento de Deus também para você. É o momento de você também falar: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar. Hoje é o dia da salvação, não despreze esse dia. Você que andou com Ele, se desviou, é o momento de você voltar para Ele também. Nesse instante aparece um telefone, 3429-9550. Queremos orar por você, queremos ouvir você, queremos abençoar a sua vida. E se você mora aqui em Belo Horizonte, vem estar conosco aqui, ainda hoje, às 18 horas. Às 18 horas, vamos nos reunir para um momento novo de celebração. Vamos até participar da mesa do Senhor, celebrando a ceia do Senhor. Venha, logo mais às 18 horas. Igreja, vamos nos colocar em pé. Estenda as mãos, irmão. Você está vendo, irmãos, o maior milagre da terra não é fazer um paralítico andar. O maior milagre é o milagre da salvação. Ainda que o paralítico andando glorifica a Deus. Mas o milagre é esse, da salvação, da restauração. Você que continua aí no seu lugar, sabendo que seu lugar não é aí, é aqui, venha. Meus pastores vêm impondo as mãos sobre eles agora. E toda a igreja com as mãos estendidas,
A sua oração é tão poderosa quanto a minha, querido. Comece a orar por estas vidas. Pai, no nome de Jesus, desligamos dessas vidas todo o poder das trevas agora e colocamos, ó Deus, cada uma dessas vidas dentro do teu coração, para que a partir de hoje, ao iniciarem, ó Pai, esta nova vida com o Senhor, eles possam experimentar o milagre da salvação, o milagre do perdão e da nova vida que o Senhor tem para eles. Os abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês que estão ajoelhados podem ficar em pé.